Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Mara, sou artista reborn e te ajudo a transformar vidas criando bebês hipernaturais do absoluto zero. Você que já é da arte reborn ou você que ainda não é da arte reborn, sempre é bom que você tenha novas informações. Sempre é bom que a gente pesquise qual é a maior característica dos nossos bebês. O que mais chama atenção nos nossos bebês? Então hoje nós vamos falar a respeito das expressões faciais e das sobrancelhas. Será que uma coisa interfere na outra? Será que as sobrancelhas precisam acompanhar as expressões faciais? Será que eu vou fazer um bebê reborn, eu conheço a técnica, eu já sei pintar, eu já aprendi a fazer as sobrancelhas, que é a parte que as pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade. Eu já treinei, já estou fazendo as sobrancelhas muito bem. Mas, de repente, eu compro um kit, né? Aquela cabecinha que vem cheia de detalhezinhos e eu preciso que essa sobrancelha faça parte dessa expressão. Eu preciso que ela descreva essa expressão, que mostre, que demonstre essa expressão, né? Então nós temos bebês com expressões de alegria, nós temos com expressões de tristeza, de surpresa, de medo, de choro, né? Que a criança quando chora, as sobrancelhas quase desaparecem, né? Nós temos crianças com raiva, crianças com dor, crianças sérias, crianças plenas, dormem tranquilamente. Então, cada bebê que você vai criar, vamos partir do princípio. Primeiro, os bebês, eles têm mais fios no final da sobrancelha, quando nascem, do que no começo da sobrancelha. Normalmente, o início da sobrancelha é ralo, é bem clarinho, né? E no final tem mais pelinhos. Então, essas sobrancelhas, elas interferem na construção do bebezinho que a gente resolveu criar, que a gente decidiu criar. Então, vamos partir desse princípio. O bebê acabou de nascer. Ele tem muitos pelos na sobrancelha? Ele tem, mas eles são finos e eles são ralos, bem pouco. Às vezes a criança tem muito cabelo e pouca sobrancelha, ou tem volume de sobrancelha, mas é tão fino que parece umas penugens que quase não aparecem. Então você decidiu que você vai fazer um bebê reborn, comprou aquele kit, aquela cabecinha com aqueles detalhes relevantes, né? Se eles têm marquinhas, profundidades, eles têm tudo. Você fez a pintura e deu todo o realismo em cada tracinho. Um conselho: se você comprou bebês que têm ruguinhas, tem ruguinhas na testa, tem ruguinhas em torno da boca, olha, bebês com ruguinhas, um bebê com a boquinha enrugadinha, né? Essa boquinha que tem ruguinhas aqui, essa boquinha cheia de detalhes, mas a sobrancelha, ela está plena. Aonde nós vamos fazer as sobrancelhas? Já aprendemos, já sabemos fazer, já sabemos as cores, mas e a expressão? Né? Vamos sempre tomar cuidado. Aqui toda a expressão do bebê está em torno da boquinha. É uma boquinha que comeu uma coisinha e não gostou, comeu uma coisinha mais azedinha, né? Não está se sentindo bem, está com aquela cabecinha assim, com aquela boquinha bem marcadinha e enrugadinha. Quando você for fazer a pintura, olhe esses detalhes. Que sobrancelhas eu vou fazer aqui?
Os olhos não estão apertados, eu não tenho ruguinhas aqui, eu não tenho nada aqui que determine que essa sobrancelha tenha que ter expressão mais enrugadinha, menos enrugadinho, olhinho mais fechadinho, olhinho mais abertinho. Os olhos estão plenos. Eu tenho aqui a marcação do osso da sobrancelha, mas eu preciso ver a marcação dos olhos. Os olhos estão mais juntinhos? Sim, então a minha sobrancelha começa mais juntinho do centro dos olhos. Se os olhos estão mais afastados, eu começo a sobrancelha mais afastada. De qualquer forma, seja a sobrancelha que você vai fazer, seja lá que expressão o seu bebê tenha, lembre que ele tem pelinhos mais claros aqui e mais escuros aqui. Quando que isso muda? Tá? Se tiverem questões, tiverem perguntas, eu peço que escrevam, que deixem aqui as perguntas, que nós conversamos sobre as suas questões, sobre as suas dúvidas, depois que eu completar o meu raciocínio, ok? Então vamos lá. Claro que sempre existe um estudo, né? Para você estudar como fazer a sua sobrancelha, para que você chegue na hora de fazer o seu trabalho, você tenha clareza do que você escolheu fazer. Primeiro, eu costumo ter impressos, de alegria, de tristeza, de medo, de surpresa, de choro, de todas as sensações que podem causar uma mudança facial, uma expressão diferente no bebê que você está fazendo. Nunca pense, fazer um bebê reborn é comprar aquele kit que eu gostei muito, que eu achei tão fofo, e daí de repente aquele kit tem uma testinha franzidinha. Essas sobrancelhas, ela é clarinha aqui e escurinha aqui. Mas se existe uma expressão, ela se torna aglomerada aqui e mais escurinha, não é? Então, sempre vamos estudar. Coloca na internet e procura lá, olha, desenhos de carinhas com expressões faciais, tá? Treine no papel. Vai lá, imprime várias dessas cópias e treina. Para você treinar, vai na internet e procura fotos de bebês reais. Nunca ponha só lá expressões faciais, porque vão aparecer expressões faciais em geral, né? Então ponha bebês recém-nascidos, expressões faciais de bebês, coloca isso, olha nas fotos, repara nas sobrancelhas, vê o que eles mostram nos traços. Eu tenho visto algumas pessoas fazerem as sobrancelhas sempre no mesmo formatinho, né? Sempre aquela sobrancelha assim, e se acham na obrigação de fazer pelos perfeitos, é um sofrimento. Ponha poucos, ponha finos, mas pense no formato, pense no que significa aquele traço. Se ele está triste, nossa, a sobrancelha do bebê, ela se aglomera, como as nossas. Claro que existe uma grande diferença de expressão facial no caso de um adulto para uma criança, é evidente. Hoje em dia, inclusive, muitas pessoas fazem botox, tem pouco movimento, então a sua sobrancelha, você se olhar no espelho e fazer essas expressões, às vezes não é tão realista. Procure fotos de bebês para fazer esse treino. Tá? Então, se você vai fazer, a criança está plena, ela está dormindo. A sobrancelha está descansada, ela está plana, ela está ali suave. Pense que nesse bebê que você vai pintar, a característica dele é essa plenitude aqui das sobrancelhas. Então, os pelinhos vão estar mais clarinhos, porque eles não estão apertadinhos, não estão aglomerados, não estão empilhadinhos, né? Então, esse bebê que está dormindo, ele está com as sobrancelhas plenas, bem plana, bem de uma forma agradável, tá? Pensa nisso. Eu vejo alguns kits que tem assim, algumas marcações mais aqui, algumas marcações na testa. Um conselho bem importante: não pinte
nas ruguinhas. Não coloque o vermelhinho de vincos e dobras nessa expressão. Se você vê que isso é apertadinho aqui, ou tem ruguinhas aqui, ou tem ruguinhas aqui, não vá lá nos vincos e faça o vermelho que você costuma fazer nos bracinhos, na palminha da mão, na solinha do pé, né? Inclusive ali você faz poucos para que não vire um mapa, né? Mas pense assim, se eu marcar de vermelho essa expressão facial na pele toda, na expressão do bebê, no centro, na testa, na lateral, nas ruguinhas da boca, se eu coloco lá um vermelho, estou envelhecendo aquele bebê. Ele não vai ser um bebezinho recém-nascido, ele não vai ter essas expressões que a gente está procurando do choro, né? Ele vai ter uma expressão de velho. Então, o que mais vai chamar a atenção? Onde você pintou de vermelho? Deixa clarinho, faz um sombreadinho, mas pense na sobrancelha e nos olhos, tá? Bebês assustados, com os olhos bem abertos, eles têm a sobrancelha arqueada, elas vão para cima. Quando você leva um susto, a sobrancelha arqueia, ela vira um arquinho. Se você chora, grita, porque o bebê ele não chora, ele grita. A sobrancelha dele quase desaparece. Não é o caso da nossa. A nossa já tem um formato, a gente já faz uma maquiagem, é diferente. O bebê ele tem pelinhos finos. Então quando ele chora, quando ele grita, os pelinhos quase desaparecem. Então você vai fazer ali pelinhos mais claros, com pouco volume, como se eles estivessem apertadinhos ali. Porque eu tenho visto muitos kits diferentes, né? Bem diferentes, com expressões. Eu vejo que as pessoas gostam muito de bebês sorrindo, com a boca aberta, com a linguinha aparecendo, mostrando os dentinhos. Então, se ele está sorrindo, ele está feliz, ele tem uma leveza na sobrancelha. Às vezes o kit, por ter a sobrancelha, o ossinho da sobrancelha levantado, vem com ruguinhas. Essas ruguinhas não faça. Não pinte, deixe clarinho, deixe aquela luminosidade na testa, porque aqui quem manda na expressão é a sobrancelha, tá? Que mais? Bebês com medo. Os bebês com medo, além da carinha assustada de medo, existe um volume muito grande da sobrancelha aqui e uma transparência para cá, né? Porque ele está com medo, os pelinhos são fininhos, eles se aglomeram mesmo ali. Os bebês tristes, além da expressão de tristeza, aqui é claro, aqui vem mais clarinho e aqui desce. Desce, é uma descida, é um traço que desce. Pratica isso, imprime, tira, faz um print na internet, imprime, pega fotos de bebês para ver o realismo, né? Para que você consiga transmitir através da sua pintura esse realismo, tá? Um bebê com raiva. Nossa, um bebê com raiva, a sobrancelha dele vira quase que uma gaivota, ela sobe e desce. O neném está furioso, né? Então, isso é muito relevante. Pense sempre, olha, expressões, ó, alegria, tristeza, medo, surpresa, choro, pleno, bebê que está tranquilo, bebê que está assustado, bebê que tem, no próprio kit você vai ver às vezes o formato mais junto ou mais afastado, você vai enxergar aqui. Outra coisa bem importante, seja lá qual for a expressão facial, pense, o osso da sobrancelha, ele é um ossinho, ele está aqui gordinho. Eu preciso encher de pelo? Não, eu preciso que tenha pelinhos aqui, mas eu não preciso que isso seja preenchido, eu não preciso de um grande volume, a não ser que você coloque pelinhos muito finos e muito delicados, tá? Então, daí existe um volume, mas existe uma transparência. Não coloque pelos grossos. Outra coisa, não consegue ainda fazer esse tipo de sobrancelha? Sempre treinando. Não consegue saber as expressões?
olha o seu kit, analisa, vê vincos, dobra as profundidades, vê o narizinho, o tamanho do olho, a distância do olho entre o nariz e os olhos. Isso tudo faz parte das expressões faciais, não é? E esse kit aqui, em particular, ele tem todas essas ruguinhas aqui, mas a boquinha nem é bicudinha assim. Tem uns que tem a boquinha até mais bicuda. Então, se existe uma força, um esforço, a sobrancelha também tem um esforço, né? Eu preciso fazer a sobrancelha sempre fazendo esse formatinho aqui? Não, eu posso vir com ela aqui, faço aquele chuveirinho aqui, subo um pouquinho ali, desço quando ela está triste, subo quando ela está assustada, quando ela está curiosa, né? Ela está muito assustada, isso sobe muito. Então, olhe esses detalhes. Isso é importante para o realismo da sua pintura. Quando se fala em fazer bebês do absoluto zero, essa pesquisa toda vem junto com o bebê que você está construindo. Então, quando você vê bebês de grandes artistas, bebês maravilhosos, você olha e fica assim, o que ela faz que eu ainda não fiz? Estuda. A prática, praticar, fazer e refazer, checar esses detalhes, olhar o seu kit, enxergue o seu kit, enxergue o bebê que você está fazendo, tá? Pense nisso, pense em quanto de volume você quer dar. Outra coisa, você não consegue fazer pelinhos finos? Faça um pouquinho mais afastadinhos, faça leve, faça mais transparente um pouquinho. O importante é que tenha uma marcaçãozinha ali no ossinho das sobrancelhas. Não faça aquela sobrancelha que depois a pessoa pega um palito e vem limpando. E daí quando você vê, a sobrancelha até está no lugar certo, mas ela parece que foi feita com pregos, porque ela está grossa, existe um espaço grosso entre um fio e outro, porque a pessoa vai lá e passa ali um palitinho ou uma agulha para afinar o fio. Afinar o fio é treinar, né? Sempre falamos aqui, sempre tem vídeos aí mostrando que é treinar o sentido, treinar para um lado e para o outro. Na hora de escolher o que vai fazer, atente para esses detalhes. Às vezes você pode escolher um outro kit, um outro bebê, fazer um outro bebê, se você não consegue fazer aquele movimento da sobrancelha. Escolha um bebê mais fácil. É a mesma coisa dos cílios. Nós falamos em alguns vídeos anteriores, em algumas lives aí, sobre os cílios, o colocar os cílios ou não, ou pintar os cílios. Isso tudo faz parte do que essa expressão pede, né? Então, você não pode, de repente, fazer sempre o mesmo desenho da sobrancelha. Você pode ter um estilo, né? O seu estilo. Então, quando eu digo para não fazer igual, não é que você desista do estilo que você escolheu para si, mas que você pense dentro do seu estilo, da sua maneira de fazer, pense na expressão que você quer dar para esse seu bebê, tá? Eu sempre digo que anoto tudo e anoto mesmo, porque eu não gosto de esquecer que informações foram importantes para mim, para que eu possa passar para vocês, tá? Se tiverem perguntas, por favor, deixem as perguntas aqui que nós já vamos responder, tá? Eu acho que fica menos vago quando a gente não interrompe o raciocínio, tá? Eu andei assistindo algumas lives e daí vejo que quando a gente interage é muito importante, mas quando eu consigo passar para você o conteúdo que eu quero passar de uma forma didática, você aproveita mais, é muito melhor para você e no final a gente conversa e tira as nossas dúvidas, tá? Então,
Deixem aqui, escrevam aí que eu já vou responder, nós já vamos conversar. Cada pessoa que assistir essa live, que estiver prestando atenção nesse assunto e tiver uma dúvida, por favor, deixa a dúvida aqui para que a gente possa conversar, né? Então, já falamos da marcação do ossinho das sobrancelhas, já falamos da distância entre os olhos, né? Se o seu kit tem expressão, respeita a expressão do seu kit. Se ele é um kit com uma carinha de choro, com a boquinha mais interna, mais puxadinha para dentro, eu até tenho um aqui com uma boquinha bem puxadinha para dentro, né? A boquinha dele tá lá engolidinha ali, ele mordeu o lábio inferior, mas os olhos dele são muito planos, olha. Tem um espaço entre os cílios e a sobrancelha de calmaria. Ele está tranquilo, ele está dormindo. Ele tem menos pelinhos aqui. A partir do arco, ele desce com um pouquinho mais de pelinho e um pouquinho mais escuro. Isso faz diferença. Aonde que eu vou colocar a expressão da boquinha? Na boquinha. Então, aqui a sobrancelha está plena, bem tranquila, ele está dormindo, é uma criança dormindo. A boquinha merece os detalhes, né? Caso eu tenha um bebê enrugadinho, com ruguinhas cá, o detalhe está na sobrancelha, nunca nas rugas, ok? Sempre preste atenção, eu já vi alguns bebês com ruguinhas pintadinhas de vermelho, quando você olha, eles são velhinhos, tá? Então, faz diferença isso, tá? Presta atenção nesses detalhes, porque eles fazem muita diferença no acabamento, na sua arte final, tá? Que mais? Observe os detalhes das ruguinhas, tá? A história da boquinha enrugadinha, tá? As ruguinhas que envelhecem os bebês, né? E as sobrancelhas que merecem que seja respeitado cada expressão do seu bebê, tá? Então, olha, procura lá, imprime frente e verso, faz esse exercício, treina aí, tá? Meninos, meninas, dormindo, chorando, faz esse exercício. Você não quer imprimir rostinho? Faz ali um gabarito, escreve lá formatos de sobrancelha, tipos de sobrancelha, tá? Talvez aqui a transparência não deixe você ver, mas faça um gabarito. Faça lá, escreva lá que tipo de sobrancelha é essa, que expressão tem esse bebê e pense em construir isso para que o seu bebê tenha realmente a expressão que o rostinho dele está mostrando, tá bom? Nós estamos falando das expressões faciais e as sobrancelhas. Que diferença faz o formato da sobrancelha quando o seu kit está como esse aqui, dormindo, tranquilo, né? Com o olharzinho pleno aqui, não tem nada enrugadinho, tá? Quando a boquinha está enrugadinha, né? Quando tudo isso faz diferença, tá? Então, estava dizendo aqui para as nossas amigas que entraram antes, para que você imprima da internet, imprima lá, tá? Tipos de expressões faciais, de alegria, de tristeza, de choro, dormindo, acordado, com os olhinhos mais afastadinhos, com os olhinhos mais juntinhos, com ruguinhas na testa, ruguinhas na boca, como esse aqui, ó. Aqui o bebê tem ruguinhas na boca, mas tem uma sobrancelha tranquila, né? Então faz diferença,